Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Queridos irmãos, hoje o nosso tema é um tema que nos faz refletir bastante sobre tudo aquilo que nós estamos buscando. O tema é o caminho evolutivo. Ora, todos nós que aqui estamos professamos a fé da doutrina espírita. Então, é a fé baseada nos ensinamentos do Mestre Jesus e aliada, evidentemente, à fé raciocinada que a doutrina espírita nos evoca a desenvolver. Mas é muito interessante porque muitas vezes nós nos perdemos nesses ensinamentos de Jesus. E é até compreensível, porque nós estamos olhando para os ensinamentos de Jesus sob uma ótica atávica, uma ótica viciada, uma ótica que através de séculos e séculos, ou seja, nós vamos trazendo esse entendimento das lições de Jesus através de várias encarnações e vamos trazendo ela muitas e muitas vezes de forma errada. Aí nós chegamos nesse momento, vivendo os portais de uma transição planetária, que nada mais é do que a separação do joio do trigo, e agora chegou a hora nossa da verdade. O que nós queremos ser? Trigo ou joio? Ah, eu quero ser trigo. Claro, eu quero continuar nesse caminho evolutivo, eu quero continuar buscando a minha evolução, a minha capacidade de me iluminar, enfim. É claro que eu quero ser trigo e não joio. Muito bem. Mas será que a gente entende as lições de Jesus? Será que quando a gente lê as lições de Jesus, a gente compreende? E eu entendo, porque por muitos e muitos anos, por séculos, essas lições foram muitas vezes deturpadas, né? Foram, de forma, às vezes, até intencionalmente modificadas, ou no sentido um pouco subliminar, meio escondidinho, para que nós não nos libertássemos das nossas ignorâncias. Mas chegou o momento das luzes. Transição planetária é um dos maiores momentos planetários em que um determinado planeta se ilumina. Segundo a espiritualidade superior, com certeza uma transição planetária é um divisor de águas evolutivo universal. E nós estamos vivendo esse momento. E a questão da transição planetária, ela é muito provocativa no sentido de que vamos ter que utilizar, sim, toda a nossa capacidade cognitiva, sentimento, emoção, intelectualidade, percepção, sensibilidade, tudo aquilo que cria a nossa psique. E aí, meus queridos irmãos, quando a gente olha para o nosso caminho evolutivo, nós não temos como fugir do nosso guia e modelo, Jesus. Guia porque ele nos aponta o caminho, e modelo porque ele nos mostra como fazer esse caminho. Mas será que a gente está entendendo esse modelo de fazer o caminho? E é muito interessante porque Jesus explicou direitinho, mas a gente tem uma dificuldade tão grande de entender. E aqui hoje, então, eu queria trazer uma lição de Jesus que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já ouviu. Eu não tenho dúvida. Porque é uma lição muito falada, mas, infelizmente, muito mal compreendida. E ela começa sendo mal compreendida porque a gente olha para as lições de Jesus como se fossem falas religiosas. E não são. Jesus é um Cristo cósmico. É um espírito de luz que há mais de 5 bilhões de anos, quando o nosso planeta foi criado, ele já era um Cristo cósmico. Então, é um espírito que conhece profundamente a essência do ser humano. Jesus bate o olho em nós e ele sabe a nossa essência. As nossas mazelas, as nossas virtudes, as nossas tendências. E ele olha para nós e ele compreende de onde isso veio, como está sendo trabalhado e para onde que isso vai. Mas ele sabe uma coisa, quem tem que saber somos nós.
Porque quem faz o trabalho evolutivo em nós somos nós mesmos. Ninguém pode fazer o trabalho evolutivo em nós por nós. Somos nós que fazemos esse trabalho. Então, quando a gente olha os ensinamentos de Jesus, a gente não pode olhar os ensinamentos de Jesus sobre uma ótica religiosa. Nós precisamos entender a ótica de Jesus sobre uma ótica psicológica, porque ele fala do nosso psiquismo, ele fala dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. É disso que Jesus está falando o tempo todo, mas a gente acha que não. Então, hoje eu gostaria de chamar para a nossa reflexão uma passagem interessante de Jesus. Segundo os evangelhos, Jesus estava lá na Galiléia, provavelmente na cidade de Cafarnaum, e tinha um grupo de pessoas assim, ele estava com alguns dos seus discípulos, e essas pessoas falavam para Jesus: nossa, o mundo está muito difícil, está muito complicado, nós estamos muito cansados, é uma luta constante, a gente não tem sossego, o mundo está muito difícil. 2000 anos atrás, né? Parece que é hoje, né? Está muito difícil, a coisa está muito complicada, as pessoas são muito egoístas, violentas, blá, 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 blá. Aí Jesus vira para eles e fala assim, faz um convite espiritual para eles, e esse convite reverbera até hoje para todos nós. E nós já cansamos de escutar esse convite e a gente não entende esse convite. Quando a gente olha para Jesus, a gente olha ele de forma rasa. E a doutrina espírita, através da fé raciocinada, nos faz, então, mergulhar nesses ensinamentos de Jesus. Jesus faz um convite espiritual. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Todo mundo já escutou essa passagem de Jesus. Mas será que a gente entendeu o que Jesus queria falar nisso? A turma chega desesperada, cansada, né? Ele fala isso. Aí a gente começa a entender, ou tentar entender o que Jesus estava falando. Olha só como que nós somos rasos quando Jesus nos ensina isso. Jesus fala assim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. De que Jesus está falando? Dos nossos desequilíbrios emocionais. Ele falou cansado e sobrecarregado. Meus irmãos, a gente lembra daquele dia que você trabalha o dia inteiro, corta um lado, corta o outro, e trânsito, não sei o quê, papá, e de manhã, de tarde, não tem tempo para almoçar e tal, aí você chega em casa cansado, fisicamente cansado. Quando você está cansado, fisicamente cansado, o que você faz? Você toma um relaxante, uma maracujina e vai dormir. O outro dia você está, beleza. É disso que Jesus está falando? Não, gente, isso é muito raso. As lições de Jesus são muito mais profundas. Então, quando ele fala, vós que estáis cansados e sobrecarregados, ele está falando dos nossos desequilíbrios emocionais. Ele está falando das nossas emoções. O que são as nossas emoções? São sinais visíveis de algo íntimo e invisível. Por exemplo, uma forte irritação de um indivíduo, eventualmente pode mostrar o quê? Encobrir uma frustração. Às vezes, um profundo medo, um sentimento de medo, pode revelar angústias inconscientes. Então, ele está falando das nossas emoções. E aí, vamos refletir sobre o que Jesus fala. Quando ele fala, vós que estáis cansados e sobrecarregados, ele está falando de uma exaustão emocional. Aquela que a gente está à beira de uma depressão, de uma síndrome de pânico, enfim, de algum processo pesadíssimo. Jesus está falando de algo que nós chamamos de sequestro emocional. Sequestro emocional? O que é isso? Eu achei que era só porque eu estava cansado. Não, é muito mais grave. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, é a nossa exaustão máxima emocional. Sequestro emocional. Mas o que é sequestro emocional? Eu vou contar uma historinha para vocês que é verídica. E que o que me chamou a atenção nessa historinha verídica é que o personagem principal é um espírita. Aí, opa, é da nossa turma. Então, o que será que está acontecendo? Esse indivíduo é um médico de 66, 67 anos, de uma cidade de médio porte grande no interior de São Paulo, um médico cirurgião
médium espírita, que frequenta uma casa espírita, bonitinho e tal, bacana, um cara queridíssimo, uma pessoa muito bem conceituada, um ótimo pai, um excelente avô, um ótimo médico, fazia muita caridade com a medicina dele, e era uma pessoa muito bem conceituada. Beleza. Certo dia, ele tinha uma cirurgia no dia seguinte, bem cedinho. E ele se envolveu com outros afazeres na noite anterior, e no dia que ele tinha que levantar bem cedinho, ele se atrasou para a operação. E a hora que ele acordou, que ele viu a hora, ele ficou irritadíssimo. Mas ele ficou muito irritado. E aí, evidentemente, levantou, fez sua higiene pessoal, foi, tomou seu café e tal, apressado, abofado, aquele negócio todo afobado daquele jeito, entra no carro, né, todo nervoso, todo irritado, entra no trânsito na hora do rush. Como é que ele está dirigindo? Buzina para um lado, buzina para o outro, acelera, freia, né? Aquele negócio nervoso, tudo mais. O que acontece? Ele encontra com outro indivíduo irritado e atrasado como ele. O que acontece? Bate no carro, no meio de uma praça. E olha só que coisa interessante, os dois atrasadíssimos. O que eles tinham que fazer? Meu telefone é esse, depois a gente... Não, os dois desceram. Começaram a bater boca, quem tem razão, quem não tem, aquele negócio, tal. Cada um gritando mais do que o outro. E aí, o que eles fizeram? Pioraram a situação. Cada um voltou para o seu carro. Pegou uma arma de fogo, trocaram tiros. No meio de uma praça, 1 milhão de gente. Resultado, o médico levou 2 tiros no braço direito e o outro morreu. O outro foi velado e enterrado. O médico foi levado para o hospital, teve o braço amputado, foi processado, foi a julgamento. No julgamento, ele fala, na hora do seu depoimento, ele chorava igual uma criança, um homem de 65 anos. Igual uma criança. E ele falou assim para o juiz, seu juiz, eu joguei fora em 30 segundos o que eu levei mais de 30 anos para construir na minha vida. Isso é sequestro emocional. Sequestro emocional é quando a gente não consegue raciocinar diante de uma situação. É quando a gente age pelo impulso, na fúria do calor das emoções. Já aconteceu isso com você? Talvez não numa proporção dessa. Mas às vezes a gente é sequestrado emocionalmente. Quando Jesus fala, vós que estáis cansados e sobrecarregados, ele está falando desses momentos na vida. Ele está nos lembrando que muitas vezes nós estamos em situações de extrema dificuldade, exaustão mental. Nós estamos dificultando muitas vezes situações extremamente complicadas emocionalmente falando, porque às vezes somos muito desafiados. Mas isso não acontece por acaso. É um processo que vai se acumulando. É o pingo da água que vai caindo dentro do copo até que ele transborda. Muito bem. Então, olha que interessante. O indivíduo era um homem bom, um bom pai, um ótimo avô, médico, médium espírita. O engraçado é que ele andava armado. Aí a gente começa a achar alguma coisa estranha. Mas tudo bem, né? Não deveria, mas quem somos nós para fazer alguns lugares? Bacana, né? Aí, fazer caridade, era um bom médico, mesmo assim ele foi sequestrado emocionalmente. Ou seja, qualquer um de nós que aqui está pode ser sequestrado emocionalmente. Qualquer um de nós. Mas, pelo amor de Deus, eu já tenho problema demais. Eu não quero aumentar os meus problemas, eu preciso de mais solução. Não vou aumentar os meus problemas, que foi o caso dele, né? Ele tinha uma cirurgia para fazer, ele criou um problema para a vida dele, meu Deus do céu. Aí a gente pensa assim, Luiz, mas qual a solução para a gente não cair nesse processo? Para a gente não ficar cansado e sobrecarregado que Jesus estava falando. Não é cansaço físico não, gente, é cansaço emocional, exaustão emocional. É isso que Jesus estava falando. Porque o nosso problema é emocional, sempre é. O próprio Jesus dá a solução. O que Jesus fala? Aprendei de mim. A palavra que ele usa. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Está resolvido.
eu não vou mais cair em sequestro emocional. Vou ser manso e vou ser humilde. Tá tudo certo. É assim? Funciona assim? Por quê? O que é ser manso e o que é ser humilde na linguagem de Jesus? De novo, a gente é raso com os ensinamentos de Jesus. Vamos lá? O que a gente acha que é ser manso? A gente acha que ser manso é aquele sujeito que você humilha, bate nele, cospe nele, joga ele para cima, joga para baixo, chuta para um lado, chuta para o outro, e ele não faz nada. Esse é o manso, não é não? Esse não é o manso de Jesus. Esse é o permissivo. É aquele que você pode fazer o que você quiser com ele, que ele aceita tudo. Aí você imagina o livro de vida que ele vive, coitadinho. Né? Essa é a grande diferença. O permissivo aceita tudo. O tolerante fala não e põe limite. Será que a gente está sendo permissivo ou tolerante na nossa vida? É uma pergunta a responder. Mas vamos voltar para Jesus. Então, o manso de Jesus não é o permissivo. Quem é o manso de Jesus? O manso de Jesus é aquele que pensa antes de agir. Nós não estamos falando de emoção? O manso de Jesus é o indivíduo que ele é provocado, ele é desafiado, mas ele pensa antes de agir. Por uma razão muito simples. Olha que interessante. O manso alcança respostas emocionais interessantíssimas quando ele tem a capacidade de pensar antes de agir. Por exemplo, o que pensa antes de agir, ou o manso de Jesus, ele regula a raiva dele. Você o provoca, mas como ele pensa antes de agir, ele fala, até que ponto eu vou deixar me explodir? Qual o nível da minha tonalidade de voz? Qual as palavrinhas suaves e mansas que eu vou falar? Ele dosa a raiva dele, porque ele pensa antes de agir. O manso de Jesus é o cara que reduz a impulsividade dele. Ele é provocado, ele pensa antes de agir, e fala, peraí, até que ponto eu vou? Quantas vezes a gente falou assim, não, rapaz, a hora que eu vi eu já tinha falado. O que é isso? Impulsividade. Percebe? E às vezes a palavra magoa, machuca, fere. Não é assim? Mas é, porque não pensa antes de agir. Não é o manso de Jesus. O manso de Jesus, ele tem autocontrole. Ele vê a coisa, o caos à frente dele e ele, opa, até que ponto isso me pertence, até que ponto isso não me pertence. Eu posso estar nervoso, mas o nervosismo do outro é problema do outro, não é problema meu. Ele tem que lidar com o nervosismo dele e eu com o meu. Esse é o processo. Esse é o manso de Jesus. O manso de Jesus, ele suporta as contrariedades naturais da vida. Porque todos nós vamos viver contrariedades o tempo todo na nossa vida. Não é assim? Então, quando estivermos cansados e sobrecarregados, um dos caminhos é pensar antes de agir. Esse é o manso de Jesus. Mas e o humilde de Jesus? Quem que é o humilde de Jesus? O humilde de Jesus é de uma forma que muitas vezes, de novo, a gente olha rasa, a gente acha que o humilde é aquele sujeito que não tem os dentinhos na boca, ele não tem dinheiro, a roupinha dele é rota, né? O chinelinho está todo furado, mora longe, não tem dinheiro, não tem escolaridade. A gente acha que isso é humildade. Não é. Esse não é o humilde de Jesus. Não é. Esse é aquele que está passando por uma momentânea limitação material. Só isso. Isso não é humildade. Quem é o humilde de Jesus? Aquele que conhece a si mesmo, faz o seu autoconhecimento. O humilde de Jesus é aquele que olha para ele e ele conhece as suas mazelas e ele conhece as suas virtudes. Você se conhece? Você sabe quem você é? Esse é o humilde de Jesus. E olha que interessante, esse humilde de Jesus, ele alcança respostas emocionais incríveis. Incríveis. Por exemplo, ele é positivo diante das frustrações. Ele vê uma frustração, uma dificuldade e fala assim, o que eu tenho que aprender com isso que eu estou vivendo? Qual é a necessidade que eu estou passando por isso para que eu aprenda alguma coisa? Porque ele sabe, que é um outro ponto do humilde de Jesus, ele sabe que não sabe tudo. Ele sabe que pode aprender muito com qualquer um, como ele também pode ensinar para qualquer um. Esse é o humilde, porque ele se conhece. Ele sabe que ele tem muito a aprender.
Ele não precisa sempre vencer. Ele não precisa ter sempre a última palavra. Ele não precisa ter sempre a razão. Por quê? Porque existem várias verdades. Existe a capacidade de cada um olhar uma situação, cada um olhar sobre um ângulo, e eventualmente algum pode ter uma parcela disso, de verdade. Sabe aquelas situações que às vezes todo mundo está certo, mas todo mundo está errado? Pois é, isso existe. E aquele que se conhece, ele fala, olha, isso pode estar certo, mas também há outros pontos de vista. Isso nos ajuda a viver com o quê? Que é um dos maiores desafios que nós temos no nosso processo evolutivo, a lidar com as diversidades, com as pessoas que são diferentes de nós, das pessoas que pensam diferente de nós, das pessoas que agem diferente de nós. Isso é o humilde de Jesus. O humilde de Jesus, ele aprende com as suas experiências. Ele reconhece que tem limites. Ó, isso aqui eu dou conta de fazer, isso aqui eu não dou conta. Me perdoe, eu não dou conta. Gostaria de fazer, mas não dou conta. E ele não tem nenhuma dificuldade de falar que ele não sabe fazer, que ele não dá conta, que ele tem limitação. Por quê? Porque ele sabe que ele está num processo evolutivo. Ele está se qualificando. Ele ainda não é um ser perfeito, mas ele é perfectível. Ele está na caminhada de perfeição. Então, esse é o humilde de Jesus. Aí a gente pensa assim, então, para que eu não caia na minha exaustão emocional ou no meu sequestro emocional, eu preciso ser manso e humilde. Gente, Jesus não falou dessas duas virtudes por acaso. Porque mansidão e humildade se completam. É claro que ele não falou dessas duas virtudes por acaso. Olha só que interessante. A mansidão, ela equilibra a reação emocional. E a humildade equilibra a percepção de si mesmo, diante da maior dificuldade que você pode estar enfrentando. A mansidão regula como o indivíduo responde ao mundo. E a humildade regula como o indivíduo dentro do mundo. Para Jesus, a mansidão silencia a tempestade de fora. E a humildade silencia a tempestade de dentro. Porque nós vivemos com o externo e com o interno. E por incrível que pareça, tem tempestade dentro de nós que é maior do que a que estão de fora. Vocês se conhecem? Então a gente vai entendendo o que são as lições de Jesus. Nós vamos percebendo isso. Então, a gente vai compreendendo que o processo não é reprimirmos os nossos sentimentos e as nossas emoções, mas educá-las. A gente educa as nossas emoções, às vezes a gente mal observa as emoções que a gente está tendo. Ou então a gente tem o que a gente chama de síndrome de Gabriela, né? Ó, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, eu vou viver sempre assim. Ó, Gabriela, né? Assim. E perde a chance de evoluir. Porque evoluir é mudar. Evolução é mudança. Lei da impermanência, tudo muda o tempo todo no universo e a gente não quer mudar. Percebem? E aí a gente vai enrijecendo o nosso caminho evolutivo. E aí nós vamos vivendo sofrimento atrás de sofrimento, desnecessariamente. Porque não olhamos para nós. Não olhamos para nós. Então, juntas, a mansidão e a humildade constroem a coisa mais importante que tem na nossa vida. Hã? É? Ah, já sei! A coisa mais importante que tem na nossa vida é a nossa saúde. Não é. Peraí. Então, a coisa mais importante que tem na nossa vida é a nossa família. Não é. Então, a coisa mais importante que tem na minha vida é o meu dinheiro. Não é. O que a mansidão e a humildade nos traz? Que é a coisa mais importante que existe na nossa vida. A sua paz interior. Porque se você não tiver paz interior, sua família é um caos. Se você não tiver paz interior, você não tem saúde. E se você não tiver paz interior, seu dinheiro não serve para nada. E aí a gente acha que não é importante uma lição dessa de Jesus. Acha que não é. Mas de uma forma muito diferente, Jesus nos explica que essa paz e essa humildade não vem de uma vida sem problema. Porque a gente acredita que a gente só pode viver essas situações quando estiver tudo bem. Não é isso.
Pelo contrário, nós vamos desenvolvendo essa mansidão e essa humildade no meio do caos que é a nossa vida. É a paz de Jesus. Chegaram para Jesus e falaram, não aguento, não, nossa, a vida está horrorosa, eu estou sem paz. O que Jesus falou? Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Qual que é a paz do mundo? Desliga o celular, vai para um lugar que ninguém fala, ninguém conversa, ninguém te enche o saco, você acha que você está em paz. Não está, não. Paz é você mergulhado no caos da vida, em absoluto equilíbrio, tranquilidade, bom senso e paz. É isso. Mas, Luiz, isso é possível? Claro que é. Essa é a paz de Jesus. Esse é o nosso aprendizado. Estamos num mundo de caos. E está tudo certo. Porque nós só vamos aprender a lidar com as adversidades se nós formos desafiados. Eu só posso aprender a perdoar se eu for agredido, humilhado, ultrajado, que aí eu vou perdoar. Se ninguém me agride, por que eu vou perdoar? Eu não vou aprender a perdoar. Paciência, como é? Oh, dai-me paciência, meu Deus, o que é que te manda? Oh, marido complicado, um trânsito horroroso, um filho irresponsável. Cuidado com o que você está pedindo. Por quê? Porque Deus vai nos dar ferramentas para desenvolver as nossas virtudes. Então são desafios, são dificuldades. Nós precisamos, então, cada vez mais, meus queridos, aprender com Jesus. Olha que interessante. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele não falou, olha para mim que sou manso e humilde. Não. Ele falou, aprendei. Ora, tudo que a gente aprende, a gente não coloca em prática? Se é para a gente aprender com ele, então a gente pode, praticando, ser humilde e ser manso como Jesus. Mas a gente quer fazer isso? A gente entende isso? É sério. E aí, meus queridos irmãos, o Espiritismo é complicado mesmo, porque ele traz a resposta. E é uma resposta racional, lógica, inconteste. O problema é que não é muito agradável. Por quê? Porque cada um tem que fazer o seu papel. Cada um tem que fazer por si. É cada um de nós tentarmos nos desenvolver nessa mansidão e nessa humildade que Jesus nos ensina. Então, finalizando a nossa reflexão, o nosso caminho evolutivo está exatamente no entendimento das nossas responsabilidades conosco mesmo. Porque aqui nós não estamos falando do outro, estamos falando de nós. Estamos falando de nós, vivemos a nossa parte. Porque senão nós vamos ser sequestrados emocionalmente. E é mais fácil do que a gente imagina. Basta que a gente permita. Desta forma, então, precisamos entender que esse ensinamento de Jesus, esse aprendizado que nós temos que ter com ele, é um processo. Nós não vamos dormir hoje e amanhã acordar manso e humilde. É um processo todos os dias, nos olhando, nos observando, vigiando e orando como ele nos pediu. É observando como que nós estamos inseridos na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade, no nosso centro espírita, e olhar para nós. Olhe para você, pare de olhar para o outro. Por que a gente sequestra emocionalmente, se permite sequestrar? Você fica olhando para o seu agressor, você fica olhando para aquele que está desafiando, você não olha para você. Porque se você olhar para você, você fala, opa, peraí, o que eu estou fazendo? Olhe para você. Esqueça o outro. Porque o nosso processo evolutivo é individual, é intransferível, é pessoal. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos fazer esse caminho de forma tranquila. Um dia de cada vez. Vou repetir. Um dia de cada vez. E cada dia que passar, nós podemos olhar para nós e falar, hoje eu estou um pouquinho melhor que ontem. E assim por diante. E nesse caminho, que a gente possa fazer esse processo acontecer até que o nosso coração deixe de ser, que infelizmente é um campo de guerra, para se transformar definitivamente em uma morada da paz. Reflitamos. Muitíssimo obrigado a todos vocês. A atenção, o carinho e a presença. Que Jesus, que Eurípides nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.